Oi, oi, ótima segunda-feira para você, Jornal da Tarde começando no início de semana diferente para Mato Grosso, né? As cidades voltando às atividades, retomando gradualmente as atividades econômicas, a rotina de muita gente, ruas mais movimentadas. Eu quero abrir essa edição falando de parte do resultado de uma reunião entre o prefeito Emanuel Pinheiro de Cuiabá com o Ministério Público nessa segunda-feira, que definiu que as atividades públicas da rede municipal e privadas vão estar suspensas até o dia 17 de maio, ou seja, foi prorrogado esse período. Era até o dia 10, agora foi até o dia 17. Então, a sugestão é que se volte às aulas gradativamente a partir do dia 18 de maio. Repetindo, nas escolas municipais e privadas. Já já eu falo sobre as escolas estaduais, viu? Porque depois de mais de um mês fechado por causa das medidas de combate à Covid-19, nessa segunda-feira, o comércio de Cuiabá reabriu. Cenário bem diferente das últimas semanas. De acordo com o decreto da Prefeitura de Cuiabá, as atividades no comércio estão permitidas entre 10 e 16 horas e as do setor atacadista das 6h30 às 21 horas. Nós estamos atendendo, né, de um em um e com a distância também que foi decretada, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. Temos também álcool gel aqui disponível na loja, né? Tudo para manter o bem-estar, a saúde de todos, né? Tanto dos colaboradores como dos clientes. Além dos servidores da saúde, os trabalhadores do comércio também estão autorizados a utilizar o transporte coletivo. Lembrando que apenas 30% da frota de veículos estão circulando e a lotação não pode ultrapassar 50%. Já que vai abrir hoje, a partir das 10 horas, então de acordo com isso, né, então eu acho que deveria aumentar mais, colocar mais ônibus, né, à disposição da população. Senão não adianta nada, vai ficar o tumulto nos pontos de ônibus, né? Acumula mais ainda, porque as pessoas ficam na espera, na expectativa. Cada ônibus que vem é muito cheio, muito lotado. Nem todo mundo está usando máscara, está muito ruim. Não é justo a população vir para a rua e não ter ônibus para voltar para a sua residência. A equipe de agentes de trânsito e transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana estão fiscalizando e orientando os passageiros dos ônibus em relação ao uso de máscara e lotação. E com o aumento da demanda, as empresas começaram a reforçar o processo de higienização dos veículos e os cuidados com os motoristas. Esses primeiros dias vão ser mais difíceis no transporte coletivo para quem depende dele, porque ainda não retomou 100% da frota, apenas 30% circulando e ainda com aquele limite de metade, né, da lotação dos carros, apesar da higienização ter sido reforçada e essas orientações da CEMOB. A gente pôde perceber que durante esse período a redução de veículos nas ruas foi visível, né? A CEMOB estima uma redução de 300 mil veículos na capital. Conseguimos reduzir em 50% o número de veículos que circulavam em nossa capital. Essas medidas delas, nós tiramos aí o fechamento do comércio, a restrição de várias atividades. Isso fez com que vários veículos parassem de circular em Cuiabá. Bom, com a flexibilização do comércio, o fluxo, claro, tende a aumentar. Ainda não vai ser o fluxo normal, mas cerca de 25% que está sendo esperado para esse período de retomada gradual do comércio. Lembrando, gente, só reforçando, se você ainda ficou com dúvida, funciona das 10 até as 4 horas da tarde o comércio na capital. E em Várzea Grande, hein? Em Várzea Grande, hoje o shopping da cidade reabriu, depois de um longo período aí fechado, não é? O funcionamento de lojas e da praça de alimentação vai ser do meio-dia até as 8 horas da noite. Já tinha gente esperando, inclusive, para entrar no shopping. Academias e cinemas ainda não reabriram, só retomam no dia 4 de maio as atividades. Tem aquelas regras para se entrar, inclusive o uso de máscaras, tomar distância das pessoas, e o comércio do centro
também foi reaberto depois de um novo decreto editado pela Prefeitura. A condição é que os lojistas reforcem as medidas de vigilância, os cuidados e que o município reforce a fiscalização. Isso porque havia uma decisão judicial, não é, que determinava a suspensão do comércio depois da reabertura. E agora, com essa nova medida, com esse novo decreto, a gente conseguiu ver que tem menos movimentação, menos aglomeração de gente também lá em Várzea Grande. E as atividades da indústria retornam só no dia 11 de maio. O funcionamento vai ser limitado, 3 dias na semana e turno máximo de 10 horas. Mas a Federação das Indústrias de Mato Grosso encaminhou um ofício à Prefeitura de Cuiabá pedindo alterações. Para a Fiente, a definição é inviável e é desnecessária. Um dos principais argumentos é que a indústria opera, em geral, de portas fechadas, sem gerar aglomeração de pessoas e com um controle rígido de quem acessa os ambientes internos. Nós defendemos aqui que, através de comprovações científicas, de dados, de fatos, os comandos à economia e às atividades de transporte e deslocamento de pessoas nos municípios obedeçam às melhores estratégias para que a saúde possa vir em primeiro lugar. Que fique claro para toda a sociedade. A indústria precisa funcionar, como também o comércio, os serviços públicos e todo um tecido social que alimenta as pessoas, fornece produtos e serviços e faz a nossa sociedade funcionar. Vamos acompanhar como é que vai ser essa negociação. Agora, 2 serviços importantes para você. Primeiro, o governador Mauro Mendes voltou atrás, nós já dissemos hoje no Notícias da Manhã, depois de debater o assunto com prefeitos e prorrogou o prazo de suspensão das aulas. No fim de semana, ele anunciou que as aulas da rede pública, ou seja, estadual e privada de Mato Grosso, devem permanecer suspensas por tempo indeterminado. Não há mais data. As atividades não presenciais estão sendo disponibilizadas aos alunos na plataforma digital da Secretaria de Educação, então está tendo aula online e quem não tem acesso à internet recebe as apostilas para continuar acompanhando em casa. Portanto, reforçando, a previsão era de que funcionaria, as aulas voltariam a abrir no dia 4, agora foi suspensa por tempo indeterminado. E o atendimento presencial no Detran foi retomado nessa segunda-feira, só que vai ser limitado também, das 8 até a 1 da tarde, mas é preciso agendar por meio do site, o detran.mt.gov.br. Você vai entrar no link de agendamento e os serviços que serão realizados serão transferência, emplacamento, emissão e segunda via de CRV, vistoria, comunicação de venda e os serviços de pátio, tanto para apreensão quanto para retirada dos veículos. Na área de habilitação, muita gente quer saber, né? Poderão ser agendados os serviços de primeira habilitação, renovação e retirada de CNH. Então, se você está aguardando esse processo, é só fazer o agendamento. É preciso usar máscara e está proibida a entrada de acompanhantes, ou seja, as pessoas têm que ir sozinha lá no Detran. Os serviços online também estão disponíveis e se você tiver dúvidas, é só ligar no 65 3615 4800. 3615 4800, o número do Detran. Tire suas dúvidas, faça o seu agendamento para fazer os atendimentos presenciais. E daqui a pouco, gente, deve sair o novo boletim sobre os casos de coronavírus no estado. Em coletiva online hoje cedo, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, disse que com a flexibilização das medidas de isolamento, a tendência é que naturalmente haja um aumento de casos agravados e de mortes nos próximos dias, que isso já é esperado e que os equipamentos comprados da China devem chegar amanhã ao estado. Nós estamos numa meta desafiadora até o dia 5 do mês de maio, está com todos os leitos preparados. Nós já temos mais de 90% da obra realizada, estamos na fase do acabamento. Eu acho que na próxima semana já começamos a montar todos os leitos de UTI e está programado essa semana já começar a chegar o mobiliário, equipamento, as camas que nós compramos na China. O Hospital Metropolitano na Várzea Grande está pronto, com 56 leitos clínicos modernizados. O hospital foi 100% reformado, é uma reforma que nós já estávamos fazendo há mais de 6 meses, antes mesmo do episódio coronavírus. E 10 leitos de UTI também estão lá, com os profissionais à disposição para atender a população.
Quando nós conseguirmos finalizar as obras no próximo dia 5, nós vamos ter mais 30 leitos de UTI e 180 leitos clínicos à disposição para atendimento exclusivo Covid-19. Uma boa notícia, né? Hospital equipado e entregue funcionando na próxima semana, exclusivo para pacientes com Covid-19. O Estado espera dessa maneira suprir a demanda dos próximos dias, das próximas semanas aqui em Mato Grosso. Que a gente está torcendo, claro, para que não seja uma demanda muito grande. Aliás, isso depende de cada um de nós, então faça a sua parte, mantenha o isolamento na medida do possível. Se você tiver que sair, use máscara, proteja-se e higienize bem as mãos na volta para casa. Cuide-se bastante, acompanhe na nossa programação que tem mais notícias hoje à tarde, às 6 horas. Tem Play Agora Entrevista e as reportagens dessa segunda-feira. A gente se vê!